Fala galera, aqui quem fala é o Vitor da Dunamis Aquapet. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos, aqui também da Dunamis Aquapet. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando um pouco para vocês sobre a nossa experiência nesses quase 3 anos que a gente está com a loja, empreendendo. Algumas dificuldades que a gente passou no meio do caminho, algumas coisas boas que aconteceram também e qual é o nosso plano hoje, qual que é nossos objetivos hoje e contar para vocês aí como foi toda essa trajetória desde lá do começo até aqui. E começar também falando, né, hoje acho que não é assunto para esse vídeo, do porquê que a gente abriu uma loja de aquário e pesca. Talvez a gente faça um vídeo específico, né, uma história meio doida aí para algumas pessoas, mas é interessante também. A gente pode fazer um vídeo também mais para frente falando sobre isso. Então nosso começo foi um pouco difícil, né, Vitor? Porque a gente começou sem dinheiro, né, cara? Você lembra? Como o próprio título diz aí do vídeo, né? A gente começou a loja do absoluto zero, sem recurso algum, sem experiência, apenas com a cara e com a coragem, porque realmente não tínhamos recurso, não tínhamos condições de fazer a loja crescer de uma forma rápida ou de fazer uma demanda de forma rápida da loja. Então foi algo muito, no início ali, de muita aprendizagem, de muita resiliência também. E assim, pessoal, a gente começou falando de números, começamos com 10 mil reais cada um. Agora você imagina, né, com 20 mil reais, talvez uma pessoa que não tem ideia de como é abrir um negócio, não é absolutamente nada, né? Se você for ver no ramo do aquarismo, tem projetos de aquário marinho, por exemplo, que custam muito mais do que 20 mil reais, né? Então agora você imagina, você abrir um negócio com 20 mil reais, tendo que comprar coisas não só de aquário, mas também de pesca. Então é o mesmo que assobiar a espacana, né? Foi um negócio assim muito desafiador logo no começo, né? Só complementando também, é um hobby, né? São 2 hobbies aí em um que a gente juntou. Só que são hobbies, assim, não tão baratos. Esse painel que está aqui atrás de nós, né, são o painel com alguns anzóis, algumas coisas mais miúdas da pesca, né, coisas mais pequenas da pesca. E tem lojas que com um painel desse só já vai os 20 mil reais. Então são pequenas coisas, mas quando vai se somando a quantidade delas, né, a quantidade de anzol, quantidade de encastoado, quantidade de linha, já se soma esse valor só nesses pequenos itens. E a gente nem começou a falar ainda dos molinetes, das carretilhas, que são as coisas mais caras. Tem as varas também, vara de carretilha, vara de molinete. E aí partindo para a questão do aquário também tem os equipamentos que são caros, SAMP, etc. Bombas, filtros, aquários. Então foi um verdadeiro desafio mesmo começar com esse valor tão baixo, tão pequeno, ainda tendo que arrumar um ponto com esse dinheiro todo. Então assim, foi bem desafiador. Eu lembro que logo no começo, às vezes a gente mentaliza que tipo, eu tenho tanto para abrir um negócio e vai ser assim. Só que tem muitos imprevistos, tem muito gasto que você nem imagina que você vai gastar. Tem fachada, aí acontece as coisas que você não esperava. Por exemplo, a porta aqui da nossa loja, eu acho que quebrou pelo menos umas 2, 3 vezes, né, Vitor? Quebrou umas 3 vezes a porta. Então, tipo assim, é gasto que não está no seu orçamento, né? E fora as outras coisas que vai aparecer, né? Imposto, é uma coisinha ou outra que aparece de novidade. Então, é bem desafiador. E falando de números também, algumas desses anzóis aqui, eu lembro que uma compra só que a gente fez, não foi muita coisa, foi 6 mil reais, né? Então, agora você imagina, começar um negócio com 20 mil reais, assim, é absurdo, né? Eu acredito que alguém que esteja no ramo aí de aquário ou de pesca possa dizer aí no comentário que isso é uma loucura, né? Se alguém contasse para você que tem esse negócio, que você vai abrir uma loja de aquário e pesca com 20 mil reais, vocês iam dar risada na nossa cara, né? Mas esse foram o nosso começo, né? A dificuldade do começo, né? Humanamente falando, assim, se a gente for falar de uma forma racional, é impossível. É impossível um negócio ir para frente, vingar, começando tão pequeno. Mais para frente no vídeo a gente vai falar também sobre como é feita essa questão dos lucros, né? Como a gente colheu lucros disso, como
como está o desenrolar do negócio nesse exato momento. A gente iniciou o negócio, acho que vale lembrar, aqui no final de 2023. Então aí indo para 2 anos e meio, quase 3 anos no final do ano, vai fazendo. E estamos nesse processo, né? No decorrer do vídeo a gente vai passar um pouco mais desse desenrolar. Esse foi o nosso começo, bem desafiador, uma inexperiência muito grande dos ramos, mas uma vontade muito grande de crescer e acreditar no projeto e acreditar que aquilo ali ia dar certo. Sim, e só contando também um dos problemas, né, que o Vitor falou sobre falta de experiência, a gente não contava também que no nosso hobby, tanto de pesca quanto aquário, os meses do ano influenciam, né? Então você pega, por exemplo, o mês do inverno. Ninguém vai pescar no mês de inverno, porque está frio, né? O interesse sobre pesca no mês de inverno diminui naturalmente, tanto para pesca quanto para aquário. Aquário também, né? No frio é um mês que judia bastante dos peixes, né? Principalmente para quem tem aquário, tem que ter um termostato, tem que controlar melhor a temperatura. Então, de certa forma, quando você abre o negócio, você não tem isso em mente. Tipo assim, o que eu vou fazer nos meses de frio? Né? Porque naturalmente você recebe menos clientes, naturalmente as vendas caem. Então, assim, a gente não contava com esse tipo de planejamento, a gente nem tinha esse tipo de planejamento. A gente sentiu na pele logo quando chegou o mês de frio, a gente já estava inserido ali. Nossa, o que aconteceu? Por que caíram as vendas, né? Então foram coisas que a gente foi aprendendo na prática. Você tem mais algo para falar sobre? Vale lembrar que nós estamos na região sudeste aqui, no estado de São Paulo, em Campinas. Então esses meses de inverno, junho, julho, agosto, são meses realmente bem frios. Agora mesmo a gente está numa época de frio, então as vendas elas caem bastante, drasticamente. Eu diria que 1/3, 1/4 das vendas elas acabam caindo por conta dessa questão do frio. Então é algo para um negócio bastante relevante, que nós temos as contas fixas, né? Temos as contas também variável de compra de produto e tudo mais. Então isso impacta bastante na rentabilidade do negócio. Então é uma dor que quando a gente vai abrir um negócio a gente nem pensa qual é o nosso ramo, como a sazonalidade, né? As épocas do ano influenciam nesse negócio, e de antemão a gente já poderia ter criado uma estratégia para poder se precaver dessas condições, né? Por exemplo, na questão do aquarismo, como a gente pode se prevenir disso? As vendas caem de peixe, etc. As pessoas não querem mexer muito com isso, só que existe uma venda que acaba sobressaindo, que é a venda do termostato, que os aquários eles precisam de uma temperatura regulada para os peixes não morrerem. Então é um planejamento que no início a gente não tinha, com a prática, com a vivência a gente vai pegando um pouco disso. E outro ponto também, pessoal, que nem o Vitor falou, né, dessa época de frio, uma dificuldade grande que a gente teve, como a gente disse, é começar com pouca coisa. Então, assim, às vezes a gente até tinha demanda de clientes, mas por a gente não ter os equipamentos que os clientes queriam, você acaba perdendo, né, o cliente. Imagina, você vai num supermercado para comprar alguma coisa e aí não tem essa coisa que você está buscando, você vai em outro supermercado. Talvez você nem volte mais lá porque você não encontrou o que você queria. Então isso foi algo que pegou bastante a gente, né, porque você acaba caindo em descrédito de certa forma, né? As pessoas já olham, o cara não tem nada, tipo, o cara não tem o que eu estava buscando, então eu não volto mais lá. Né? Então esse foi um fator muito difícil para a gente apanhou bastante com isso, e até você retomar a confiança do cliente de novo é algo que leva um tempo, às vezes até a pessoa voltar para a loja, às vezes volta depois de um ano, depois de um período longo. Então isso impacta muito, né? Você começar sem dinheiro, por exemplo, né, na época de frio a gente não tinha muitos equipamentos, né? Para vocês entenderem a dimensão da coisa, a gente tinha dificuldade para comprar cascalho de aquário, né, que é uma coisa barata. Então, assim, foi muito difícil, né, você ter esse controle, né, e ter que crescer dessa forma é muito difícil, é muito desafiador. Os clientes ali, eles querem as coisas para agora, né? E outra coisa também que impactou diretamente em nós foi a gente não entender que a loja física hoje em dia é algo muito complicado, porque as pessoas hoje preferem comprar as coisas pelo Mercado Livre, pela Shopee, né? E a gente até tentou entrar nisso,
Só que o que acontece, pessoal? As pessoas que já estão inseridas nesse nicho, elas já pegam as coisas em grande quantidade. Então, para você competir com essas pessoas é muito difícil. A margem sua fica lá embaixo. Então, essa foi uma grande dificuldade que a gente passou aí no meio do caminho. Mas falando um pouquinho também das coisas boas, né? Que, como se diz, ser empresário no Brasil não é fácil, é difícil, mas também não são só coisas ruins, né? A gente passou por algumas coisas boas aqui na loja também. Uma delas foi uma compra que a gente fez, uma compra muito grande, assim, se for mensurar em valores assim reais, do que valeria aquela compra, é algo em torno de 50, 60 mil reais facilmente. Eram muitos itens, muitos produtos, muitas coisas mesmo, com valor muito alto. E eu recebi uma mensagem um dia, que uma das estratégias nossas é vender pelo marketplace do Facebook. Por sermos pequenos, é algo que nos dá uma vitrine para vender. E num desses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa querendo vender alguns itens de pesca. E nos interessamos, fizemos o contato, fomos até o local ver. E era algo que era muito grande mesmo, como eu disse aqui. Em torno de 50 mil reais, 60 mil reais, se fosse contar todos os produtos, que nós acabamos pagando apenas 4 mil reais. Não, mas foi, só contar um negócio, foi um negócio muito doido, porque quando a pessoa mandou mensagem pro Vitor, eu falei, Vitor, vamos pichinchar no preço, cara, vamos brigar no preço, aí a gente chega lá e, pô, não, faz um descontinho, não sei o quê. Mas conta aí, como foi quando a gente chegou lá? Quando a gente chegou lá era algo tão grande, tão grandioso, assim, algo que só Deus poderia fazer mesmo, porque assim, a gente ficou com vergonha de pechinchar o preço. Já estava tão barato, era tanta coisa para um preço tão barato, foi 4 mil reais, tudo. Uma compra que valeria certamente muito mais, 10 vezes mais, muito mais. Então assim, que a gente se sentiu envergonhado e ao mesmo tempo muito grato pelaquela família, que eles contaram um pouco da história pra gente. O pai da família, né, o esposo daquela mulher que era quem estava vendendo, ele acabou falecendo e a mulher dele acabou ficando viúva, sozinha, com um filho. O filho já era grande, já tinha uma certa idade, já era adulto. E eles ali não sabiam o que fazer com aqueles produtos e queriam abençoar alguém, né? Estavam passando por esse preço justamente para abençoar. Fomos até lá, eles entenderam a nossa história, acharam também legal o nosso esforço, o nosso empenho de começar do zero, de ser duas pessoas jovens, que sem experiência, e fez esse preço absurdo, né? Absurdamente incompatível com tudo aquilo que tinha. Então foi algo muito especial para nós, nos deu mais vontade de continuar, sabendo que Deus estava cuidando de tudo, que Deus estava nesse barco, né? Então foi algo muito legal, assim, foi uma bênção muito extraordinária que a gente recebeu nesse meio tempo no qual nós estamos aí de loja, né? Nesse tempo de loja. E vale ressaltar também, pessoal, que por a gente quando começou aqui, a gente não dependia exclusivamente da renda daqui, né? Então tudo que entrava, a gente reinvestia. Então a gente não tocou no dinheiro, né? Como acredito que todos os negócios são assim, né? Você não vê a cor do dinheiro logo no começo, né? Então a gente começou dessa forma. E assim, pessoal, então a gente não dependia daqui, a gente tinha uma outra renda de fora. Então, de certa forma, quando você tem uma renda de fora e você não depende do seu negócio, é um negócio que fica mais tranquilo, né? Porque você não fica você não fica naquele momento tipo, eu preciso vender, eu preciso bater essa meta, porque senão eu não tenho o que comer. Então a gente não estava nesse nível. Então as coisas iam caminhando de forma tranquila. E agora, nesse atual momento que nós estamos, nós não temos mais essa renda que a gente contava fora daqui da loja. Então as coisas apertaram. Então naturalmente a gente agora entrou com, como se diz por aí, né, com os dois pés no peito, né? Coisas que a gente não fazia antes, agora a gente tem que fazer, porque desistir pra gente desse negócio que Deus nos deu não é uma opção, né? A gente vai dar nosso sangue aqui para fazer acontecer, né? E agora a gente se sente mais pressionado, né? Com mais sede de vencer, justamente por causa disso, né? Desse momento que a gente está passando. Só falando aqui também, nessa parte de não depender, como o Carlos
muito bem falou, a gente tinha outra renda, a gente não dependia aqui da loja. Para vocês terem uma ideia, nesses 2 anos e meio, acho que se a gente tirou pouca coisa daqui da loja de recurso, a gente conseguiu sacar 2 vezes em 2 meses diferentes, pouca coisa, só para se alegrar ali, se motivar, foi muito. Só que agora a gente se vê num momento que a gente precisa do recurso daqui da loja, só que o recurso é insuficiente. Mediante as vendas que a gente tem aqui no orgânico, até mesmo no Facebook, pela Marketplace, é uma renda insuficiente para pagar as contas daqui da loja e as nossas contas. Então, mediante isso, a gente teve que partir para um outro nicho, que é onde nós estamos aqui hoje, que é a questão dos vídeos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do que é o nosso plano daqui para frente com relação à loja, né? A gente sabe daquela estatística, temida estatística pelos empresários, né? Que o negócio ele tem prazo de duração de 2 anos no Brasil. Então, assim, a gente passou desse prazo um pouco, 2 anos e meio, só que, sinceramente, por tudo que Deus ele já fez na nossa vida, já nos direcionou na nossa vida com relação a este negócio, desistir não é opção. Não tem como a gente parar, não tem como a gente voltar para trás com esse negócio. Então, esse é o atual momento que nós estamos passando. Bom, vamos falar do nosso plano já agora, né, do que a gente está pensando em fazer agora, né? A gente está postando vídeo agora todo dia, tanto nesse canal quanto em outros meios, né, Facebook, TikTok, e a nossa ideia agora é partir para algo mais agressivo, né? Realmente entrar nesse negócio de cabeça, né? Nessa parte das mídias sociais, que era algo que a gente não estava dando tanta atenção. Postar vídeo no Instagram também, né? Alimentar o Instagram, era algo que a gente não estava fazendo. Até a gente teve uma experiência de a gente contratar uma pessoa para fazer isso para a gente, mas acabou não dando certo, não foi como a gente gostaria que fosse, né? E a gente falou, cara, a gente tem que fazer pela gente mesmo, né? Então, se você pensa em abrir um negócio, não tenta terceirizar sempre, não tenta botar sua confiança em terceiros, porque não é algo bom. Como a gente vê por aí, né, o dono tem que estar presente para fazer acontecer, né? Porque se você vai terceirizando tudo, acaba não saindo da forma que você quer, né? Então, pensa sempre nessa questão, tá? Até por questão de recurso também, porque você pagar uma pessoa para fazer essa questão das mídias sociais não é barato, é algo que custa caro. E para um negócio que não está engrenado, que não tem muito capital para deixar com coisas assim, acaba não sendo uma opção legal. Então, para nós, o que restou foi aprender mesmo, aprender a fazer edição de vídeo, aprender a dar a cara a tapa aqui no YouTube, nas redes sociais, aparecer, fazer acontecer, senão nosso negócio ia minguar, ia se acabar. Então, assim, a chave do negócio mesmo é a persistência, é persistir, não desistir, ver oportunidades onde as oportunidades não existem. Aqui na nossa região, essa questão das lojas de pesca e de aquário, tem lojas muito consolidadas, lojas grandes, lojas de renome, então nem de longe nós conseguimos competir com essas lojas, não tem como. Então, um diferencial para nós tá aqui no YouTube, tá no Facebook, tá no TikTok, postando vídeos, ganhando essa visualização que nós nunca teríamos. Então esse é o diferencial do nosso negócio. Então outro ponto também que a gente deve falar é o seguinte: a gente tinha muita vergonha de expor a gente assim, né? De botar a cara e falar para as pessoas, né? É algo que a gente nem imagina também se vai ter muito alcance esse vídeo, se esse vídeo vai explodir, se não vai, né? Mas enfim, esse era um receio da gente. Então, mas a gente se encontra numa situação, gente, que a gente tem que botar a cara, né? E é isso, a vida é isso, né? Botar a cara mesmo, ir para cima, porque não tem história triste. A gente não está contando toda essa história aqui para você ficar chorando aí do outro lado e para vocês sentirem pena da gente. Não é isso não, tá? É realmente expondo o que é ter um negócio. Eu acredito que as pessoas que vão assistir esse vídeo talvez estejam planejando fazer isso. Então pense nessas questões que a gente falou, né, antes de você montar seu negócio. Eu até queria pedir para você que já tem um negócio também, acredito que o que a gente está passando não é algo exclusivo. Eu acredito que muitas pessoas, muitos empresários passaram por isso. Então, se você tem passado por isso, conta aí
o seu relato para a gente também quer ler o seu relato, né? Incentivar outras pessoas também a isso, né? Então, falando assim de uma forma geral, o nosso plano agora é não só postar esses vídeos todo dia, mas ganhar dinheiro com isso, né? Também para a gente poder investir no nosso negócio e fazer as coisas da melhor forma. E possivelmente no futuro, né, nossa estratégia é tentar vender através da internet, né? Vender produtos através da internet. Isso também é algo que, para sair do papel, a gente precisa de recursos, né? E a gente também está aprendendo muita coisa no digital, né? Algo que também é novo para a gente, né? Então, basicamente, nosso objetivo agora é monetizar, né? Então, eu já quero falar para você que assistiu até aqui, se você quer nos ajudar de alguma forma, curte esse vídeo, compartilha, que você já vai estar dando maior força pra gente, tá? Segue o canal, se inscreve no canal. E assim, só complementando, o objetivo aqui do vídeo não é de maneira nenhuma se passar como... Não, o objetivo aqui desse vídeo é te incentivar você que quer abrir um negócio do extremo zero, não sabe como, não faz nem ideia dos desafios que você vai enfrentar no processo, que é um processo difícil, mas é possível. Estamos aqui como prova disso para dizer que é possível, sobrevivendo 2 anos e meio sem recursos, sem dinheiro inicial para iniciar sem dinheiro inicial para começar um negócio. Então assim, é possível. Tem coisas boas que acontecem no meio desse caminho, tem coisas ruins, tem aprendizados que a gente tem que ter, evoluir, crescer e observar as oportunidades que você sempre vai ter. Como a gente mencionou aqui, existem oportunidades que as big lojas, que as lojas grandes, elas não precisam entrar. Elas já têm sua demanda, já têm seu público, já tem a sua demanda consolidada, então não é necessário muitas vezes entrar em determinados lugares que nós, como pequenos e sem recursos, precisamos estar fazendo. É isso, acho que é isso mesmo, né? Vamos fechar agora? Então é isso, pessoal. Basicamente esse foi o nosso relato. Eu acho que a gente não esqueceu de falar de nada, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguns questionamentos, quiserem fazer, alguma curiosidade que você queira saber, pode estar perguntando, a gente está respondendo. E todo dia vai ter vídeo, a gente vai postar conteúdo todos os dias agora, sem errar, né? A gente está com esse foco, já determinamos isso e vamos fazer dar certo, pessoal. E se não der certo, por alguma razão, se não der certo, a gente vai fazer um vídeo falando que não deu certo, tá? Não tem maquiagem, o vídeo é assim mesmo. É fluido, é o que está acontecendo, é a nossa história, tá, pessoal? Então é isso. Se você gostou, mais uma vez a gente pede aí, curte o vídeo, né? Compartilha de alguma forma para aquele amigo seu que está pensando em abrir um negócio, para aquelas pessoas que você achou que é interessante mostrar esse vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o nosso agradecimento, né? Que vocês fiquem com Deus e muito obrigado. Queria agradecer vocês também por ficarem até aqui, os que ficaram ouvindo um pouco da nossa história, de como nós começamos o negócio do absoluto zero, do nada, tá? É muito gratificante ter vocês aqui nos ouvindo um pouco da nossa história, podendo contribuir de certa forma com alguns de vocês, com incentivo, seja com o que for. Vale lembrar também que o que fez nós começarmos empreendermos, né? Começarmos um negócio, é algo muito mais profundo, algo muito mais... O que eu posso dizer aqui nesse vídeo, se fosse por nós mesmos, nós não faríamos, nós não começaríamos. Mas existe algo muito mais profundo, que é um assunto para outro vídeo, demanda um vídeo inteiro a gente falar sobre isso, das razões do porquê nós decidimos começar um negócio sem nada, sem experiência, sem dinheiro, sem fornecedor, sem nada. Mas é um assunto para outro vídeo e mais para frente a gente vai fazer um vídeo falando só sobre isso, tá? Mais uma vez eu vou ressaltar aqui, se inscreva no canal, curte, nos ajuda, compartilha se você gostou. Fica aí meu forte abraço para vocês que ficaram até aqui e sem errar nós vamos estar postando conteúdo aqui, errando e acertando, e temos certeza que lá na frente vamos nos aprimorar, trazer conteúdo de qualidade para vocês, uma câmera melhor, sem ruído, ó. Às vezes vocês escutam algum ruído aqui na rua porque
a nossa loja ela fica de frente para a rua, então às vezes passa um carro, passa uma moto barulhenta, nós não temos ainda como comprar um microfone especializado, mas Deus vai providenciar, logo vamos ter esses equipamentos aí para passar um conteúdo de maior qualidade para vocês. Fechou, pessoal? Muito obrigado aí por ter assistido até aqui, que Deus abençoe vocês.